magnitude atingiu a região de Nova York, nos Estados Unidos. O epicentro ocorreu perto da cidade de Lebanon, que fica no estado de Nova Jersey e a 60 quilômetros de Nova York. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, muito boa tarde a você, tudo bem? Boa tarde, Nelson, tudo bem? Tudo ótimo. Só para aumentar um pouquinho aqui, não estou te ouvindo. Gustavo, vamos lá. 4,8 é forte, é moderado, é um abalo... Moderado. É um abalo que não afeta uma estrutura? Embora tenha sido raso, são 4,7, quase 5 quilômetros da superfície, é muito raso. Se isso acontecesse numa cidade grande, densa, como Nova York mesmo, aí teríamos uma tragédia, embora moderado. Agora, aconteceu numa área rural, o epicentro era numa fazenda, a cidade mais próxima, que ainda assim é muito pequena, está a 50 quilômetros dali. As áreas cinzas no mapa, quanto mais escuro, mais densamente povoado. Quanto mais claro, menos pessoas. E as cores ali acima, o mais vermelhos são os terremotos mais graves, e esse ficou ali bem no moderado, bem no centro, ali em torno de 5, de magnitude 5. Quer dizer, caiu numa região pouco populada, pouca densidade populacional, e embora raso, mas com uma intensidade de energia moderada. Então não vejo grandes prejuízos, vítimas, graças a Deus deu tudo, foi menos preocupante. Gustavo, que com essa profundidade, se fosse numa região mais densamente ocupada, como por exemplo a ilha de Manhattan, esse prejuízo seria moderado, os estragos seriam moderados ou a gente poderia ter até desabamentos? Não, poderia ter desabamentos, principalmente prédios mais antigos, com rachaduras, afetando a fundação dos prédios, etc., mesmo moderado. Prédios muito altos, etc. Mas ali, aquela região onde foi esse terremoto, você está bem perto dos Apalaches ali. É uma região que tem, de fato, ali um movimento sísmico importante e monitorado constantemente pela agência lá geológica dos Estados Unidos. Nelson. Gustavo, você mandou 2 fotos para a gente, para que a gente pudesse botá-las aqui no ar. Vamos colocá-las aqui. Você fala o que... Vamos observar a foto. Vamos colocar isso. Essa você já falou. Essa você já falou. Tem uma segunda, isso. Né? Isso. Essa daí é para mostrar exatamente o epicentro. Caiu numa fazenda. Você vê, não tem grandes edificações em volta. E uma área totalmente rural. A 50 quilômetros daí ainda é assim. Um raio de 50 quilômetros para qualquer direção é desse jeito. Perfeito. Quando a gente fala, a gente tem tratado aqui, historicamente o Band News vem falando de terremotos já há um bom tempo e você tem nos auxiliado a entendê-los muito, né? Ainda bem, eu te agradeço profundamente por isso. Quando a gente fala de grandes profundidades, como foi esse, por exemplo, de Taiwan, que se não me engano foi a 35 quilômetros, e a gente fala agora um de 5 quilômetros, a gente ainda fica falando do mesmo sistema, da mesma movimentação de placas, ou ali em Nova York, ali em New Jersey, seria diferente? Diferente. Ali, os Estados Unidos está na placa americana. A diferença é que o Círculo do Pacífico, Japão, Taiwan, China... você tem uma quantidade incrível de placas e subplacas e divisões na crosta terrestre, e a movimentação no Chile, por exemplo, toda a costa oeste americana, onde tem a Califórnia, você tem movimentações de placas importantes, grandes, que liberam muita energia. A americana ali tem ali a placa do Caribe, tem a placa norte-americana, mas elas são bem maiores e os movimentos são de menos intensidade. Ela não está você não está ali numa fronteira de 2 grandes placas. E isso a gente está mostrando aqui imagens da Assembleia da ONU,
quando houve ali o tremor, que também foi sentido, obviamente, no Sim, prédio, um prédio alto, né? E acredito que quanto mais alto for, mais você sente, né, Gustavo? sim. Olha, a gente sente até no Brasil. Você tem cerca de 2.000 a 3.000 terremotos, vamos chamar assim, são abalos sísmicos, que são sentidos no Brasil também. Mas acontece que aqui a gente está tão distante lá do Chile, por exemplo. A formação da Cordilheira dos Andes, ela é uma colisão de placas, só que o Brasil está bem no meio de uma placa, né? Então, a gente sente o abalo, porque toda placa treme, né? Ela, de uma forma didática, estou resumindo aqui, mas nada que afete as estruturas que tenham vítimas, desabamentos, etc. Os prédios muito altos de Manhattan então, vão sentir, sem dúvida. Então, ali, inclusive, foi muito raso, né? 5 quilômetros da superfície esse abalo. Mas nada que preocupe tanto, a não ser que tenhamos outras novidades. Porque, por exemplo, aquele de Taiwan ontem, o que aconteceu de 4,7 de energia na escala Richter, que ocorreu ontem, foi às 11 horas da noite. Mas no mesmo dia, Nelson, 35 abalos foram sentidos no mesmo lugar, na mesma cidade. Aliás, aquela cidade de Hualien, ela teve 35% de todos os abalos que aconteceram em Taiwan em toda a história. Ou seja, é um ponto de geográfico, de placa tectônica importante ali. Que todos os terremotos que houveram em Taiwan, 35% acontecem naquela cidade. Né? Então, é uma preocupação que se deve ter. Ontem não, quando houve o terremoto em Taiwan, a gente está mostrando aqui o momento em que um prédio, na parte frontal dele vem abaixo, né, e ele fica torto, obviamente, né, a estrutura. A gente sempre fala aqui que são países preparados, né? De certa forma, as construções elas são feitas para tentar resistir a abalos ou terremotos de alta magnitude. No caso dos Estados Unidos, Nova York, que é uma região onde você não tem um histórico desse diferente da Califórnia, por exemplo, mas os prédios, teoricamente, também são preparados porque eles são preparados para furacão, são preparados para vendavais, né? São preparados para aguentar furacão, perfeito. Se você olhar para Taiwan, ela conviveu aí com 6, eu tenho um recorde aqui, a gente estudou isso ontem com a Band, são 6.200 e uns quebrados terremotos em toda a história, desde que começou-se a se registrar isso no século XIX. Muito bem. E você olha a população de Taiwan, onde tem mais cidades, onde está mais densamente povoada, é exatamente da parte oeste da ilha. E os terremotos, a grande maioria deles se dá na parte leste. Por quê? Porque o ser humano foi, olha, aqui tem terremoto, vamos para o lado de lá, que não tem e tal. Então, aonde tem uma das preocupações aqui do Brasil, do mundo todo ontem, foi algum dano àquela maior fabricante de chip, de semicondutores do mundo, TSMC, que fica em Taiwan e tem 62% do mercado mundial de chip, de microchip. Isso afeta, por exemplo, um automóvel, as pessoas não sabem, um automóvel chega a ter 12 chips. Um celular do iPhone também tem 12 chips. Então, você precisa disso para fabricar qualquer coisa, de geladeira, ar-condicionado. Então, afeta a cadeia internacional de produtos. Isso aconteceu na pandemia do Covid e você viu uma inflação de custos dos produtos. Então, isso é uma preocupação. Mas você vai olhar a cidade onde ela está localizada e tem 18 fábricas, ela tem zero, embora uma região perigosa para terremotos, que tem grandes terremotos, sim, como todo o círculo de fogo ali do Pacífico, vulcões, terremotos. Aquela cidade tem 0,3%, desses 6.200 estudados, só 0,3% foram afetados, são terremotos que aconteceram naquela região.
Gustavo, uma dúvida aqui em relação à profundidade. Eu também, antes de você participar com a gente, eu já tinha dito aqui a respeito do que a gente sente aqui. Veja só, esse é um exemplo da construção do formato pêndulo, né? O prédio se mexe. E a gente já viu isso no Japão, por exemplo. Sim, quando sim. você tem ali... o Japão tem muitas câmeras espalhadas. Veja só, um prédio como esse. Então, você tem ali, ele balança, mas não cai. Né? Essa é a intenção desse tipo de sistema, porque sabe que isso pode acontecer e ele deve ter um cálculo aí para suportar altas magnitudes, né? Pelo menos é o que se espera, né? A engenharia avança exatamente nesse sentido, né? Porque prédios mais altos também possam sentir. Esse prédio tem mais de 100 andares, esse que a gente mostrou. Né? E veja a bola que está... Aliás, Sim, era algo parecido com o que havia no World Trade Center, né? Exato, exato. São feitos, tem toda uma engenharia já moderna para isso. Isso acontece no Japão, nos maiores arranha-céus do mundo. Não só para terremoto, tem arranha-céu que tem isso para o vento também, para contrabalançar o vento. Isso acontece no Brasil. E acho que, se não me engano, em Balneário Camboriú tem um edifício muito alto que tem esse sistema por causa de ventos fortes. Então, quer dizer, a engenharia já está preparada para suportar isso nessas regiões onde tem muitos terremotos. Ainda bem que há engenheiros, né? Ainda bem que há engenheiros para poder desenvolver todos esses sistemas, né, Gustavo? Eu sou engenheiro, Verdade. mas eu sou eletrônico. Eu estou na outra pegada ali, eu estou nos semicondutores aí. A gestão de riscos fica na produção. Fica com Engenharia de produção. Fica com vocês aí. Gustavo, eu queria tocar aqui no assunto agora de profundidade. Aí em Taiwan, chegou a 35 quilômetros de profundidade. Que é raso, hein? Pois é, e houve uma radiação, se sentiu na China, se sentiu ali, se eu não me engano, nas Filipinas e tudo mais. No caso aí de 5 quilômetros de profundidade, que também talvez esse tenha, o que eu me lembro aqui, talvez um dos mais rasos que eu tenho, quase superfície, né? A radiação é menor? A radiação é uma combinação dessa profundidade com a magnitude. A magnitude desse foi moderada, enquanto que o de ontem, a magnitude foi forte. Né? Você chegou a 7 graus da escala Richter, e é logaritma, tá? Então, ela é elevado a 100 vezes mais do que o que aconteceu hoje, que foi de 4 ponto alguma coisa. Então, é uma escala logarítmica. Então, de 4 para 7 não é linear, é 1000 vezes maior. Então, o que aconteceu ontem foi uma intensidade muito maior, com 30 quilômetros de profundidade, que ainda assim é raso para um terremoto. Agora, o de hoje foi muito raso, então é óbvio que ele será sentido em uma extensão grande. Essa foto mostra a sensação, a intensidade dele nos círculos azuis, é onde ele foi sentido. Então, ele foi sentido em Manhattan e tal, mas com uma força uma energia dissipada já, né? Enquanto que o de ontem, a intensidade foi muito grande, ele foi muito raso, foi sentido em toda a ilha, até inclusive no continente asiático. Aí, os círculos são a intensidade e a sensação deles. Você vê que ali em Nova York, do lado direito, você tem essa sensação, sim, em azul. Quer dizer, uma sensação bem menor do epicentro ali dele, de dissipação de energia ao longo da crosta terrestre aí. Ô, Gustavo, o que faz essa movimentação ser mais forte ou mais fraca, ter maior magnitude ou não? É o choque, é a simples movimentação? O que faz chegar a esses níveis de 7,5, de 9? A ciência ainda não conseguiu explicar isso. Tem um monte de cientistas querendo entender a natureza da crosta terrestre. É bem difícil, a gente não consegue explicar e prever os terremotos. Eles não têm nada a ver com aquecimento global, como tem o furacão. Furacão, sim, é um fenômeno climático que tem a ver com aquecimento global. E terremoto não tem nada a ver com isso. Terremoto é um movimento natural da crosta terrestre e de acomodação das placas tectônicas, e algumas se movimentam para baixo, para cima e tal. Às vezes elas impactam e ambas sobem, e aí você tem os tsunamis quando isso acontece no oceano.
ninguém prevê, e nem a energia, a intensidade, a profundidade, quando ele vai ocorrer. A gente sabe aonde tem risco deles ocorrerem, a gente sabe a frequência deles, a gente acompanha isso e tem uma estatística abundante sobre isso, então você sabe os lugares mais perigosos, você sabe onde tem as placas e sabe até para onde elas se movimentam, o caminho delas. Agora, quando uma placa se choca com a outra, ela não é na hora que se choca que vai ter o terremoto, ela começa a empurrar, até que uma hora que explode aquela energia acumulada e você não tem como prever isso. Ainda, a ciência ainda não tem. Ainda, né? Ainda. Espero que se absorva logo esse conhecimento para que possa identificar até com algo que também não dá para prever. É diferente de um furacão, de um tufão, de um tornado, né? Onde você consegue até desenhar o caminho dele, não é o caso... Com antecedência, exatamente. Exatamente, com antecedência, exatamente ele acaba sendo previsível, né? Agora, essa questão da movimentação. E a movimentação, ela é histórica no mundo, né? Quando houve a separação, a criação dos continentes, tudo também foi nessa questão de movimentação de placas? Que continua até hoje, perfeito. Foi exatamente isso. A Pangeia, que é saber teórica, a hipótese, né? A gente não tem como a hipótese mais aceita pelos cientistas é que nós éramos colados na África, o Brasil, por exemplo. E aí houve uma movimentação de placas e caminhou-se, aí nasceu aí o Oceano Atlântico, isso há bilhões de anos. Então, isso é só para mostrar que as coisas estão se movimentando, né? E aí você tem a criação das montanhas, né? Também, se eu não me engano, por essas movimentações. Ou seja, o planeta está sempre em movimento, a Terra está sempre em movimento, né? A Terra se movimenta, ela se movimenta entre um círculo e uma elipse em torno do Sol. Ela se movimenta também na obliquidade do eixo da Terra, entre, se não me engano, 21,5 e 20 graus, sei lá, tem uma variação pequena ali do eixo terrestre, tudo isso afeta o clima, mas são ciclos de centenas de milhares de anos. São 40 mil anos no eixo, a obliquidade em relação ao Sol são 100 mil anos, entre ficar uma elipse e um círculo perfeito, e tudo isso afeta a Terra, afeta o clima, afeta uma série de coisas. E o homem que é desse tamanhozinho está fazendo todo esse prejuízo na Terra, né? A gente tinha que pensar um pouquinho melhor em toda essa... A gente tem que aprender isso é seríssimo. Isso é seríssimo, então acho que a gente tinha que olhar para toda essa dimensão que a gente tem, que está à nossa frente aqui e pensar que não podemos... Ela se recupera, mas a gente tem que dar tempo a ela, né? A gente vai acabar com a nossa própria vida, porque a Terra segue. A Terra depois se recupera, mas ela acaba com a humanidade se a gente continuar lançando as emissões que, infelizmente, há poucos meses chegamos a 400 ppm de carbono, de gás carbônico lançado na atmosfera, o que é um absurdo. Esse é um assunto que a gente pode tratar depois num outro bate-papo aqui, viu, Gustavo? Essa questão da energia limpa que chama bastante... O Brasil está bastante avançado nesse quesito, né? Eu acho que poderia ser um grande case no mundo também. A gente talvez tenha... óbvio que a gente tem poluição aqui, mas a gente tem uma condição de veículos no Brasil com um ar mais limpo, que soltam um ar mais limpo porque tem etanol misturado, há muita queixa, mas a gente está bem avançado nesse quesito. A gente tem que tomar cuidado aí, Nelson, se você me dá um minuto, rapidinho. Primeira coisa, não desmatar. Proteger a Amazônia, isso é fundamental. A gente tem que reflorestar, inclusive plantar mais árvores até nas cidades. Esse é o primeiro ponto para ajudar a sequestrar carbono e ter um ar mais limpo e menos poluição. Em segundo lugar, proteger a nossa economia, porque tem diversos países que poluem muito mais que a gente e que vêm aqui atacar o Brasil, inclusive a nossa agricultura. A agricultura brasileira é uma das que menos polui no mundo. E a gente tem que saber contar isso para as pessoas. O problema é que existe um interesse defendido aí pelas agriculturas de outros países querendo atacar a nossa. Então, a gente tem que saber até onde estamos errados em desmatar a Amazônia e aonde estamos certos e temos que nos comunicar melhor. De forma resumida, é isso. É um bom bate-papo para a gente ter aqui numa próxima oportunidade. Gustavo?
Maravilha. Um abraço Prazer, pra você. Nelson. Um abraço para você.